Jesus ensinava a palavra, pregava o evangelho do reino e curava as doenças do povo, Bem-vindos, queridos amigos, ao nosso exercício semanal da Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus, que nos ajuda a preparar a liturgia dominical. E no próximo domingo, dia 31 de janeiro, nós celebramos o quarto domingo do tempo comum. Como é bom a gente acompanhar a liturgia mais de perto a cada semana. Nós conseguimos nos preparar bem para a liturgia do batismo do Senhor, segundo domingo, terceiro domingo e agora quarto domingo do tempo comum. Isso nos ajuda a nos aprofundar mais na nossa fé e a beber da palavra de Deus, beber desta fonte que nos ajuda a encontrar Deus, a estar com Deus mais de perto. Nesse dia 31 de janeiro, nós celebramos também na igreja o dia de São João Bosco, que é o pai, o padroeiro da juventude. Nossa paróquia tem uma gratidão muito grande a São João Bosco, porque a nossa comunidade ela começou com os salesianos. Então esse carisma jovem, esse carisma salesiano, ele também está presente na história da nossa paróquia. Então a todos os jovens, o nosso grande abraço por esse dia do patrono da juventude. Aqui vale uma catequese litúrgica. Apesar de que no dia 31 de janeiro nós celebramos um santo importante, que é de memória obrigatória na liturgia, mas como este dia cai num domingo, nenhum santo, segundo a ordem das festas litúrgicas, pode ser celebrado num domingo, com algumas exceções. Bem, então vejamos bem, o domingo tem precedência sobre todas as outras festas litúrgicas, porque o domingo é um dia importantíssimo, um dos mais solenes do calendário litúrgico, porque é o dia do Senhor. Então, olha que importância tem o domingo na nossa fé. Então, segundo a tabela das festas litúrgicas, o dia mais solene de todos é o Tríduo Pascal, é a festa das festas. Nada pode sobrepor o Tríduo Pascal. Depois das outras solenidades do Senhor, de Nossa Senhora, também o domingo encontra precedência sobre a festa dos santos, exceto se o santo for o padroeiro da igreja. Então, por exemplo, se o dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro cair num domingo, nós temos a possibilidade de celebrá-la naquele domingo, porque ela é a padroeira da igreja. Se o santo não é o padroeiro da igreja em questão, então o domingo deve ser celebrado com solenidade. E nenhum santo pode ser colocado num dia de domingo, porque o domingo é mais importante. O domingo tem precedência sobre todos os outros santos, sobre a festa dos santos, né? Claro, segundo o calendário, a não ser as festas do Senhor e algumas festas de Nossa Senhora. Mas só para a gente notar como o domingo é um dia importante, né? Como o domingo é um dia solene. O domingo deve ser celebrado no espírito cristão com espírito de solenidade, porque é o dia do Senhor, o dia da igreja, o dia da comunidade, o dia de ouvir a palavra de Deus e receber o corpo e o sangue do Senhor. Então, meus amigos, vamos guardar o domingo, vamos respeitar o domingo e vamos honrar o domingo como o dia solene do Senhor. Assim vamos à nossa preparação semanal, passando ao primeiro passo da leitura, onde vamos nos preocupar com o texto, com aquilo que o texto nos diz e com aquilo que nós podemos destacar dentre os personagens, lugares ou palavras do texto bíblico. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo, para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram.
farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito interessante essa leitura. Personagens que destacamos desse texto: o próprio Senhor Deus, a voz de Deus que se faz ouvir, o povo, a voz de Deus dirigida ao povo, e Moisés, Moisés que ensina ao povo sobre a dimensão da profecia, sobre o que é ser um profeta. E aqui a figura de um profeta, é um personagem também do texto, um profeta que Deus vai enviar. Quem será esse profeta? Pode ser todos aqueles que vieram depois de Moisés, enviados por Deus, que pediam ao povo conversão, que pediam ao povo para escutar a voz de Deus, e o grande profeta, Jesus, o próprio Filho que Deus enviou ao mundo para revelar a totalidade da sua mensagem. Aqui, atenção, cada profeta do Antigo Testamento revela uma dimensão daquilo que Deus quer. Jesus, o grande profeta, ou melhor, Jesus, o Filho de Deus, ele revela toda a vontade de Deus. Então, não há algo a se revelar ainda, porque Jesus já o revelou totalmente. Então, que a gente tenha em mente essa dimensão. Jesus, como profeta, ele revela toda a verdade. Não há mais verdades a se revelarem quanto à nossa fé, quanto à doutrina, porque Jesus trouxe toda a verdade. Claro que ao longo da história a Igreja interpreta essas verdades, reinterpreta essas verdades e deixa essas verdades, vamos dizer assim, mais acessíveis para a gente, a cada tempo da história. Então a Igreja tem essa função, mas a Igreja não traz uma verdade nova. A única verdade, toda a verdade já foi revelada em Jesus. Esse texto me parece um texto muito fácil de proclamação, então não vejo aqui problemas com algumas palavras. Destaco, porém, ali no meio da leitura vai dizer assim: porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará. Então o acento está bem no final da palavra, no A do RA, Então significa uma palavra futura. Então só para a gente acentuar ali aquilo que a palavra própria nos diz, comunicará. Depois, uma atenção que eu coloco também é que a gente cuide para não finalizar uma frase pela metade, Claro, a gente precisa, por isso, treinar a leitura antes, para a gente ver como é que tem que estar o nosso fôlego para proclamar a palavra, Para que a gente não termine, não faça uma pausa no meio da frase, porque daí parece que a gente terminou a frase ali, mas não, às vezes ainda continua, o ponto final está lá na frente, Então cuidar para a gente não fazer as pausas aonde não se deve. Pausa se faz ou no ponto final, para encerrar a frase, ou na vírgula, mas com aquela entonação de uma pausa ainda para continuar a ideia, Então cuidado com essas pausas durante a leitura. Aqui aconteceu de novo, no meio da leitura vai ter a expressão minhas palavras, no plural, um S no final. Então a gente proclama assim, como ali está escrito. Mas cuidado, de novo eu retomo, porque a gente ainda observa alguns leitores fazendo assim. O encerramento da leitura, a gente diz palavra do Senhor. Então é no singular, não tem S no final de palavra. Então cuidado, porque às vezes saem palavras, Às vezes é também porque a gente esquece, no nervosismo do momento, a gente sabe que isso pode acontecer, mas nunca é demais a gente relembrar que o encerramento da leitura a gente diz palavra do Senhor. O Salmo responsorial, esse final de semana, retirado do Salmo 94. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração,
hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Atenção aqui neste salmo, traz ali nomes de lugares, né, de localidades, Meriba e Massa, lembrando, né, daquela cena quando Moisés descia da montanha depois de falar com Deus e encontrou o povo todo em pecado, né, e quando também o povo estava com sede rumo à terra prometida, né, lá em Massa e Meriba, eles protestaram contra Deus, né, dizendo o que Deus quer de nós, nos trouxe aqui para morrer de sede. Então, esses lugares são muito característicos de momentos em que o povo duvidava de Deus, né? E aí a resposta, claro, do Salmo é isso, né? Não fecheis o coração, mas ouvi a voz de Deus. Então, é um recado aí para a gente que fica para o segundo momento da meditação. Outra atenção nesse salmo, então são 3 estrofes, as 2 últimas elas não têm 4 versos, como de costume, elas têm mais. Então cuidado para a gente não deixar um verso para trás, né? E depois também na última estrofe, ali a gente tem 2 palavras que a gente precisa cuidar. Oxalá, né, que significa assim, quem dera, tomara que um dia, né, é uma expressão assim de esperança, né, de que alguém espera alguma coisa. Então, oxalá, com um acento no último A, e depois se segue a palavra ouvisseis. Então aqui é uma conjugação muito interessante que a gente não costuma ouvir, né, na língua portuguesa. Então cuidado para a gente acentuar a palavra aonde está o acento, no I, ouvisseis, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Então, sempre vale o nosso cuidado nessas palavras que nós não estamos tão acostumados a pronunciá-las, né? Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar à sua mulher, e assim está dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar ao seu marido. Digo isto para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura também tranquila de proclamar, chama a atenção logo no começo. De novo, recorre essa conjugação interessante, né? Estivesseis. Então, um acento no E do VE, estivesseis. Então, várias vezes também nessa liturgia e uma vez nessa leitura aparece o A,
com uma crase, é um acento ao contrário. Então aqui, de novo, relembro, significa que devemos proclamar essa letra, essa palavra, com duplicidade. Então, se o A tem uma crase, a gente precisa pronunciar assim: e procura agradar a sua mulher. Então a gente estende um pouquinho a pronúncia desse A, né? Porque ele tem uma crase. E o Evangelho, retirado do início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte e em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como um momento de meditação desse exercício da leitura orante, e aqui eu convido para que cada um também faça a sua meditação, além desta que aqui nós partilhamos, cada um possa fazer o seu exercício com essa liturgia. É muito interessante a mensagem que a liturgia nos quer transmitir nesse final de semana, o quarto domingo do tempo comum. A primeira leitura do livro do Deuteronômio, o livro da lei, traz essa ideia de que Deus nunca deixa o povo sem um profeta. E por isso nós devemos reconhecer em Jesus o nosso grande profeta. A mensagem de Jesus é uma mensagem para cada um de nós. E ao mesmo tempo que é uma mensagem individual, é também uma mensagem comunitária, uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para o mundo. Então a profecia de Jesus, a revelação de Jesus é a nossa salvação. E nós devemos acreditar de que de fato a mensagem de Jesus é verdade e é vida. O Salmo traz essa dimensão do povo que nem sempre escutou essa profecia, essa mensagem, essa verdade, duvidou de Deus, mas no final das contas, no final da história, mesmo quando a gente desvia, quando a gente se afasta, Deus sempre encontra um meio, encontra um caminho para nos encontrar de volta, para nos reencontrar, né? A famosa parábola da ovelha perdida. E assim foi com o povo de Deus, de todos os tempos, e assim também é com cada um de nós. E basta que a gente dê brechas, dê oportunidades para que Deus nos traga de volta para o seu caminho. Se por acaso nós, por algum motivo, estamos um pouco longe, se talvez por causa do tempo de pandemia a gente está um pouco desanimado, vamos dar oportunidades para que Deus nos reencontre de novo. Segunda leitura é um caso muito específico, né? Como no final de semana passado, Paulo já dava um conselho que às vezes pode ser um pouco mal interpretado, mas vamos tomar cuidado. E aqui eu chamo a atenção, quando a gente vai procurar uma inspiração, quando a gente vai procurar entender algum trecho da Bíblia, geralmente nós procuramos na internet, colocamos no Google algum trecho e queremos saber o porquê que a Bíblia fala daquele jeito. Então tomemos cuidado com as fontes que a gente procura. Quando a gente coloca um trecho bíblico, no Google especialmente, a maioria das primeiras pesquisas são todas fontes de ou igrejas evangélicas ou sites que são protestantes, pentecostais ou outras denominações cristãs. Não estou aqui demonizando esses sites, mas se nós, católicos, queremos encontrar uma inspiração bíblica à luz da doutrina católica, nós precisamos buscar em sites católicos. Então, se você for fazer uma busca na internet alguma vez, tome cuidado, seja na internet, seja em livros, seja em revistas ou em outros lugares, olhe a fonte, procure saber de onde vem aquela interpretação, porque a gente precisa tomar cuidado para a gente não ter assim uma interpretação que não seja
a interpretação da igreja, a interpretação da comunidade, porque eu não posso interpretar a Bíblia do meu jeito, sozinho, como eu quero, como eu penso. Então a gente precisa sempre olhar a palavra de Deus e buscar a sua interpretação junto com a comunidade. Nós não somos cristão, eu não sou um cristão no mundo, nós somos cristãos, católicos, somos uma igreja, então precisamos caminhar também em conformidade com essa igreja. Paulo, ele traz aqui uma mensagem, né, porque ele fala da vida solteira, da vida celibatária e da vida casada, da vida matrimonial. E ele dá um conselho, ele diz que é melhor ficar solteiro, né? Mas por que Paulo dá esse conselho? Então vamos tomar cuidado quando a gente for falar sobre isso. Aqui parece que na comunidade de Coríntios alguns se inspiravam em Paulo, porque Paulo era celibatário, era solteiro e se dedicava inteiramente à missão. E muitos jovens se inspiravam em Paulo e pediam conselhos. Então, Paulo, o que é melhor, casar ou ficar solteiro? Né? E aí Paulo ele vai dizer, e aqui a gente não pode olhar só esse texto, né? Em outros textos, também na carta aos Coríntios, na primeira e na segunda, Paulo ele faz um elogio sempre muito grande aos dons, aos carismas. Ele elogia muito que há muitos ministérios, muitos estilos de vida, né? Muitos serviços na comunidade, e ele também faz um elogio ao matrimônio, aos esposos, né? Ele faz toda ali uma catequese bonita sobre isso. Então Paulo não está indo contra o matrimônio, mas Paulo aqui está dando um conselho missionário. Ele está dizendo para aqueles que querem se dedicar inteiramente à missão, ao apostolado, ao serviço da igreja, inteiramente. Então ele diz, se você quer se dedicar inteiramente à missão, é melhor você ficar solteiro, é melhor você viver o estilo de vida celibatário. Por quê? Porque você vai poder se dedicar também inteiramente à igreja, inteiramente ao serviço apostólico. Então esse conselho não é um conselho geral para todo mundo, melhor ficar solteiro. Não, não é isso. Esse conselho é um conselho apostólico, é um conselho para aqueles que querem se dedicar totalmente à missão, como Paulo se dedicava. É melhor ficar solteiro, né? E nessa dimensão a gente entende como é bonita a vocação celibatária daqueles que se entregam totalmente à missão, à igreja, e como é bonito também a vida matrimonial, né? A vida familiar, daqueles que também se dedicam à igreja, mas também cuidam, se dedicam e zelam pelo seu lar, igreja doméstica. Então que a gente entenda nesse espírito a beleza das duas vocações, a vocação celibatária e a vocação matrimonial. Nem todos são chamados ao celibato e nem todos são chamados ao matrimônio. Então Paulo aqui faz um elogio ao celibato, mas em outras passagens, em outros momentos, ele também faz um elogio ao matrimônio. Basta que cada um entenda para o que Deus lhe chama, qual é a sua vocação. Inspirados aí pela primeira leitura, qual o seu destino profético nesse mundo, né? Então é esse o chamado aí que o tempo comum também vai nos ajudar, né? A entender qual a nossa missão, qual o objetivo de estar no caminho de Jesus, né? Que o tempo comum nos ajuda a refletir. A missão dos 12, dos 72, a missão de Jesus, o anúncio do reino. Então qual que é o nosso lugar na fila dos discípulos de Jesus? Então é isso que nós precisamos rezar nesse final de semana. Sermos profetas, dedicarmos inteiramente à missão, dedicarmos também à família e fazer da nossa família uma família missionária, né? Então aí devemos compreender o que Deus está querendo da gente, né? Essa é a grande resposta que a gente busca na nossa vida. E no Evangelho, Jesus, com toda a sua autoridade, bonita essa expressão, ensina como quem tem autoridade, e aqui ele não é autoritário, ele tem autoridade. O que é ter autoridade? É ser diferente dos mestres da lei, segundo o Evangelho. Mestres da lei são aqueles mais hipócritas, que guardavam, fiscalizavam se as pessoas estavam cumprindo a lei de Deus, mas eles mesmos não viviam, né? Até viviam, mas de modo muito hipócrita, muito superficial. E Jesus não. Jesus ele vive com profundidade a lei de Deus. Então, se nós queremos ser, como a primeira leitura, profetas, se nós queremos, como a segunda leitura, encontrar a nossa vocação, precisamos viver como quem tem a autoridade, né? Em sintonia com a lei de Deus, com o amor de Deus e com a misericórdia de Deus. A nossa oração nós vamos fazer junto com as preces da comunidade
para esse final de semana. Aqui eu quero fazer também uma explicação. Muitos que não são da nossa paróquia, Perpétuo Socorro do Costa e Silva, nos acompanham também, né, através da leitura orante. Alguns vídeos da nossa Lexio Divina até estão bem assistidos, né? Teve um vídeo que teve mais de 400 visualizações. Então, a você que não é da nossa paróquia, mas também nos acompanha, seja sempre muito bem-vindo. E aqui nós usamos o roteiro do livreto Deus Conosco, que é o que nós usamos aqui na paróquia. Então, nós direcionamos mais para a preparação das nossas equipes de liturgia com o livreto Deus Conosco. Por isso que nós sempre fazemos também, na hora da oração, as preces da comunidade, né? As preces que a gente faz na missa, que vem do subsídio Deus Conosco. Né? Mas você é convidado a rezar com a gente nesse subsídio e também a colocar aqui as suas intenções, as suas preces também. Resposta então desse final de semana: Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Abençoai vossa Igreja, para que anuncie com firmeza a verdade e os valores de vosso reino, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Confirmai em vosso amor os que labutam a favor da vida e da dignidade dos feridos no mundo, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Conduzi nossas comunidades sob a luz de vosso Espírito Santo, e assim vivam na união, na caridade e solidariedade, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. Despertai em nós a alegria de vosso reino, e que sejamos fiéis ao ensinamento de Cristo, que nos liberta e nos salva, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, Deus da vida, libertai-nos. E como contemplação desse momento, que nós possamos novamente parar um instante da nossa semana, olhar para a nossa vida e perceber como Deus está nos tocando, especialmente nesses momentos mais difíceis de isolamento, de recolhimento, que a pandemia exigiu que nós fizéssemos. E que a gente nunca deixe de perceber Jesus que passa na nossa vida, Jesus que toca o nosso coração e Jesus que continuamente está nos tirando do lugar. Talvez aqui não do lugar físico, né, de mudança de casa, mas aqui do nosso lugar de vida, do nosso lugar de conforto. Jesus, ele sempre quer nos cutucar, quer nos empurrar, nos tirar da nossa zona de conforto, porque é quando a gente se coloca em movimento espiritual é que a gente se desenvolve, né, pessoalmente e também espiritualmente. Então que a gente não seja como o povo que se revoltou contra Deus, né? E possamos proclamar sobre a nossa vida o refrão do nosso salmo de hoje: não fecheis o coração, ouvi a voz de Deus. Então que a gente consiga observar Jesus que passa na nossa vida e Jesus que nos desinstala para o nosso bem. Por vezes, quando ouvimos a palavra, quando participamos da igreja, a gente vive momentos desconfortáveis, mas que esses momentos não nos desanimem, mas sirvam para o nosso crescimento espiritual. É um grande desafio, mas a liturgia hoje quer nos convidar a isso. Fiquem com Deus e que vivamos bem este quarto domingo do tempo comum. Pregava o Evangelho.